Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui conosco nesse sábado maravilhoso, janeiro, né, 2024, em que estamos aqui novamente contigo, Robson. Muito, muito obrigada de poder nos agraciar com tua presença. E estamos aqui hoje, não é, Robson, falando num tema que, para mim, pessoalmente, é extremamente importante. Quais são os elementos necessários para a nossa expansão consciencial? Então, só para todos que estão aqui conosco, essa palestra de hoje faz parte da série Aprendendo e Acolhendo do nosso centro espírita, que se chama Solitude Center for Spiritual Living. Estamos realmente muito festejando esse dia, Robson. Nossa felicidade é imensa e gostaria que sinta todo o nosso agradecimento, nosso carinho, nosso amor. Mas para você que está aqui conosco agora, se você está nos ouvindo, mas não conhece o nosso centro, o nosso trabalho, o Solitude Center for Spiritual Living abriu suas portas virtuais. Escutou certo, a gente tem um trabalho 100% virtual e abrimos esses nossos trabalhos em 2022, então somos ainda bem bebês, não temos nem 2 anos de vida, mas estamos aqui promovendo a educação sobre conceitos de solitude. E esses trabalhos, né, logicamente, são todos feitos com embasamento nessa vasta literatura espírita e sob o direcionamento direto da mentora espiritual Joana de Ângeles. Nosso centro tem um trabalho e uma equipe de trabalhadoras que, interessantemente, está espalhada pelo mundo afora. Então, temos trabalhadores do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também. E antes de Robson iniciar essas suas palavras sobre a expansão consciencial, gostaria de apresentá-lo para quem não conhece. Robson é psicólogo clínico, ele é psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta junguiano e adota a linha de psicologia analítica, psicologia profunda e psicologia transpessoal. Robson, estarei nos bastidores, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado a você, Márcia, bom dia a todos. Um tema realmente muito interessante, vasto, de alta complexidade, mas nós vamos deixar aqui pelo menos alguns elementos, né, para que nos ajude a compreender alguma coisa mais sobre expansão da consciência, sobre a própria consciência, trazendo um pouco do propósito, dos benefícios, das propriedades da expansão consciencial. Eu preciso dizer que não tem nada de, muito embora um tema de alta complexidade, porque o ser humano é complexo, a consciência é complexa, a psique é complexa, mas o processo é simples. O processo, se eu pudesse resumir, seria simplesmente viver. O próprio viver já promove, já proporciona a própria expansão da consciência, porque vamos aqui trazer um pouco de teoria, mas a expansão da consciência, ela se dá e acontece na prática da vida, né? Nós podemos passar pela vida vivendo, e ainda assim estaríamos crescendo, né? Espiritualmente, moralmente, consciencialmente, mas também podemos passar pela vida vivendo e reflexionando sobre as próprias coisas da vida, sobre as circunstâncias e a reverberação dessas circunstâncias em mim. Então, mas sem neurose, né? Sem ter que,
analisar absolutamente tudo e muito menos, jamais, construir perguntas e buscar incansavelmente respostas, cuja busca venha nos paralisar, nos bloquear, enquanto essas respostas não sejam alcançadas, enquanto as coisas não façam sentido para mim. Não é esse o propósito de paralisarmos-nos, né, no caminho da vida. É de crescermos. A vida é para frente. A vida não é mais para trás. O que aconteceu no passado já está no nosso presente, através expressado no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas relações interpessoais, na forma com a qual eu expresso as minhas emoções, como eu sinto, o que sinto, diante de quais circunstâncias, de quais momentos, de quais episódios. Para facilitar a compreensão, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras associadas a esse tema. Se internalizarmos e nos apropriarmos dessas palavrinhas, vai facilitar a compreensão e isso vai perdurar por um tempo maior ao longo da nossa vida. E essas palavras são pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, visão de mundo, realidade e inconsciente. E se juntarmos essas palavras e fizermos cada uma delas se associarem entre si, a gente vai estar falando de consciência. A expansão consciencial, ela é efeito, ela é consequência da forma com a qual nós vivemos. E tudo que vivenciamos começa ou produz, todas essas palavrinhas, elas são ao mesmo tempo, cada uma delas, pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, principalmente essas, causa e efeito. Ao mesmo tempo, cada uma delas são causa e efeito. Se vivo uma determinada circunstância, a partir dessas circunstâncias eu vou atualizar os meus pensamentos e produzir novos pensamentos a respeito daquilo que está me acontecendo. Novas emoções, a partir dessas circunstâncias, vão começar a emergir em mim, né? E eu vou produzir novos sentimentos a partir dessas circunstâncias. Então, vejam que pensamentos, sentimentos, emoções, e vou também, a partir dessas circunstâncias, adotar ou implementar alguns comportamentos, algumas atitudes. Então, vejamos que essas palavrinhas, nesses casos, diante das circunstâncias da vida, elas são efeitos. Agora, se eu comigo mesmo, produzo os meus pensamentos, as minhas inferências, as minhas reflexões, as minhas análises solitárias a respeito das coisas, dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, das relações, eu vou solitariamente dar início a pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos. Então, esses pensamentos agora, no momento solitário, eu comigo mesmo, que começo as minhas reflexões, eu tenho esses pensamentos, sentimentos e emoções como causas de alguma coisa que será produzida a partir de mim. Então, são palavras muito importantes que nos ajudam na compreensão desse tema, expansão consciencial, expansão da consciência. Expansão da consciência nada mais é do que a gente precisa trazer a sua antítese ou o seu oposto, né? Que na verdade é a sombra, o inconsciente, e é nesse inconsciente que a gente traz absolutamente todos os resultados e efeitos das experiências vividas, né? Em todas as vidas. A ciência já fala, né?
na reencarnação, na imortalidade da consciência, né? Isso já é um tema científico, não é mais uma hipótese, já é uma constatação. Devem ter mais de 30 mil artigos escritos e publicados nos rigores da ciência a respeito dessa imortalidade da consciência, alguma coisa que sobrevive à morte física, à morte do corpo. Então, daí mais um ponto de importância do nosso trabalho consciencial, pelas vias do processo da expansão consciencial, porque essa consciência, ela não morrerá, ela não tem fim, ela não é finita, e ela permanecerá para além da morte física, da morte do corpo, e ela carregará tudo, absolutamente tudo, porque na medida em que tudo que nos acontece e as respostas nossas ao que nos acontece alcança a consciência, tudo que eu resgato do inconsciente a partir das experiências vividas e que alcançam a consciência, essa consciência jamais esquecerá. Nem mesmo por um trauma físico no cérebro, ainda que em regiões da memória. Mas a consciência jamais esquecerá. E a gente pode dizer que o nosso grau evolutivo corresponde ao grau de consciência, né? Mas não ao grau de consciência numa acepção material, mas de consciência na acepção consciencial, não só espiritual, mas consciencial. Né? Porque tudo que vivemos, que produzem os efeitos, e nada é sem resposta psíquica, nada que nos acontece, nada que nos alcança, nada que nos chega, e nada que produzimos em nós mesmos, a partir de nós mesmos, ainda que solitariamente, é sem efeito psicológico. E vamos dizer que é a psique que abastece a consciência. Nós podemos dizer isso. Que é a psique que abastece a consciência. Porque tudo o que nos acontece interfere na nossa psique. E o nosso resultado, a nossa índole, o nosso caráter, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos gestos, os nossos valores, os nossos princípios, são resultados do estado psicológico e do nível psíquico em que nos encontramos. Então, a gente pode dizer que a psique ela é determinante para a qualidade consciencial. E tudo que nos acontece, tudo que esses canais captadores da realidade externa, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, a sinestesia, que quando usados todos ao mesmo tempo, a gente pode trazer o termo da percepção, né? Eu percebo na medida em que eu capto as coisas com todo o conjunto sensorial, né? Então, na medida em que nós trazemos tudo o que nos acontece para dentro de nós, o cérebro recebe, processa, converte em imagens, porque a psique ela só dialoga com imagens, a linguagem psíquica é a imagem, e a psique recebe isso e vai elaborar, vai atualizar a própria psique, isso acontece geralmente durante o sono, ela vai atualizar essa psique e no dia seguinte nós somos outros. Nós somos outros. É por isso que nós nunca somos o mesmo. É por isso que a gente não concorre nem compete com ninguém. E é por isso que quando nós usamos outras pessoas como referência comparativa para o estado em que me encontro, só produz dois sofrimentos, porque não é esse o propósito. Nós temos o propósito de, através da expansão consciencial, através da expansão da consciência e pelas vias do autoconhecimento, me tornar melhor do que aquele que fui ontem. Esse é o processo. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão básica, né? O propósito e a missão alcançam outros níveis,
que muito provavelmente a gente tangencie aqui nessa conversa. Mas, sabendo disso, que essas palavrinhas são determinantes, pensamento, emoções, sentimentos e comportamento, a gente vai visitar também realidade, já falamos alguma coisinha aqui do inconsciente, e, por efeito, a nossa visão de mundo, a partir do processo de expansão consciencial, vai se modificando. Visão de mundo é a forma como a qual eu olho e enxergo as coisas do mundo, as coisas todas do mundo, e que se expressam nas minhas opiniões a respeito de absolutamente tudo. E muitas vezes eu não tenho opinião, e tudo bem não ter opinião sobre algumas coisas, sobre alguns temas. E ótimo que admitamos isso, porque nós produzimos opinião na medida em que reflexionamos. E as nossas reflexões a respeito de alguma coisa, elas expressam, espelham aquele nosso conteúdo a partir da nossa historicidade, a nossa história, aquele que fomos e que nos construímos e que nos atualizamos e que fomos nos modificamos ao longo da vida do espírito. Então, a nossa visão de mundo, ela é sempre diferenciada, porquanto é sempre atualizada, já que o processo de expansão consciencial, que vai modelando a visão de mundo, alterando, modificando essa visão de mundo, é cotidiano, né? É diuturno. Basta, até mesmo dormindo, a nossa consciência se expande. E no processo do sono, a consciência se expande pelas vias dos sonhos, né? Que são exatamente os conteúdos inconscientes que a natureza, né, o Criador sábio, aproveita que o ego está adormecido e traz, mas traz sutilmente, através de símbolos, para que a gente não venha se assustar, porque os nossos conteúdos sombrios muitas vezes são verdadeiramente assustadores, porque nós precisamos continuar dormindo, né? Aí o Criador que estava com essa equação, simplesmente, bom, precisa sonhar para expandir a consciência, crescer e resolver seus conflitos, seus complexos inconscientes, mas não pode ser despertado. Como faço? Então vem os símbolos, aqueles símbolos que nos são familiares nas últimas 48 horas. Então o sono tem também a sua participação no processo da expansão consciencial. Então, vejamos, como é que a gente pode definir expansão da consciência? Né? É um aspecto vital ao desenvolvimento pessoal e espiritual através do desenvolvimento e atualização da personalidade. Então, assim, é um processo. E se é um processo, é preciso que tenhamos paciência, tolerância e principalmente amorosidade. Por quê? Porque quando temos a consciência de alguma coisa precisa ser trabalhada em nós, precisa ser modificada, porque me causa sofrimento, ou porque causa alguma coisa em mim, sofrimento no outro, ali está um ponto que eu preciso trabalhar. Mas quando isso me chega à consciência, quando eu percebo isso, quando eu tenho consciência disso, eu não me modifico. Então, ter consciência não é bastante para nos modificarmos, para modificarmos a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e muito menos do nosso comportamento. O fato de ter consciência não encerra a evolução, a transformação, a modificação para melhor daquilo que causa sofrimento a mim ou aos meus mais próximos. Aí é que começa o trabalho. Quando a minha consciência vai se expandindo, eu vou ter que trabalhar mais. É por isso que há alguém que diga que a ignorância ela é confortável, e é mesmo.
né? A angústia não está presente na ignorância. Porque na ignorância eu não preciso escolher, eu não preciso me esforçar, eu não preciso trabalhar, me questionar, me cobrar, me culpar. Na ignorância eu não sofro. Eu não sofro porque eu não conheço. Eu não conheço porque não é consciente para mim. Agora, na medida em que adquirimos informações e que transformamos essas informações em conhecimento, e a gente vai se conhecendo e vai expandindo a nossa consciência e vai deixando de culpar os outros e voltar esse dedinho para assumir a responsabilidade porque tudo está em mim, primeiro dói e segundo me convoca. Me convoca a sair de uma zona de conforto. Me convoca a sair de uma zona de conforto. Eu preciso entender, e agora entendo que antigamente eu simplesmente projetava. Eu achava sempre um culpado. A minha raiva, a minha ira, o meu comportamento, a minha atitude foi porque ele me provocou. Não fosse ele, eu não teria feito o que, na verdade, fiz. Né? Mas não, aquilo que o outro fez encontrou em mim uma susceptibilidade qualquer que nós, na psicologia, nomenclaturamos de complexo, e esse complexo foi ativado a partir daquilo que os meus canais captadores trouxeram do comportamento do outro. Então, aquilo que o outro fez, na verdade, ativou em mim um complexo. Eu preciso agradecer ao outro, porque se o outro não tivesse feito o que fez, esse complexo estaria e permaneceria adormecido. Mas não por toda a eternidade, não por toda a imortalidade da consciência. Porque em algum momento do processo evolutivo longo, aparentemente infinito, porque não alcançamos a longevidade desse processo, vamos olhar para Jesus, como a veneranda Joana de Ângeles diz, né? Ele é um espírito evoluído, resultado de todo o processo evolutivo, sobre o qual nós também estamos, o mesmo processo evolutivo. Então, se Jesus conseguiu, nós conseguiremos. Quando? Não vamos nem falar dos números que a veneranda traz aqui a respeito dos anos, dos tempos, do processo evolutivo de Jesus, mas ela comenta sobre isso. Então, assim, tudo que nos acontece dispara alguma coisa em mim. E aí é que começa a oportunidade da reflexão. Porque, veja bem, vamos pegar aqui dois caminhos, duas alternativas, duas opções, duas escolhas que esse indivíduo possa fazer. Alguém me faz alguma coisa, desperta em mim uma ira, eu penso sobre aquilo, imediatamente uma emoção se instala a partir de um sentimento e isso se converte numa atitude minha, num comportamento. Pronto. Tranquilo. Não vou refletir, não vou teorizar, não vou filosofar. Foi um complexo ativado em mim, isso é meu, não é dele. Não vou nada disso. Simplesmente eu estou num processo evolutivo. Aquela experiência com os resultados do meu comportamento, os efeitos, a consequência do que eu fiz, vai ficar tudo impresso. E tudo também registrado nas nossas memórias e com repercussão nas nossas consciências. Ponto. Se eu não refletir, eu estou evoluindo. Porque a própria psique vai juntar esses efeitos dessa experiência, dessa circunstância que eu passei, com as próximas, com as anteriores já vivenciadas e que constam do meu repertório. Eu não sou espiritualizado, eu não sou maduro, eu ainda culpo os outros, estou na fase de culpar, de procurar culpados, eu não quero lá saber se o negócio é comigo ou não, não é, meu ego está estruturado e sempre encontro um responsável fora de mim para as besteiras que eu faço. Pronto, eu estou evoluindo, tudo bem. Agora, nós que estamos aqui,
para a eleição, a gente passa a entender que não é tão simples assim, ou pelo menos não precisa ser tão simples assim, ou eu posso potencializar os efeitos das experiências. Não com o propósito de apressar a minha evolução, não, nunca, jamais. Mas com o propósito de crescer, com o propósito de me conhecer, com o propósito de me tornar uma pessoa melhor para mim, por efeito, para os outros. Com o propósito de fazer menos besteira. Vou continuar fazendo, mas menos. Ou as mesmas besteiras, mas que vão produzir efeitos menores, porque eu estou num processo evolutivo. Eu estou num processo de transformação. Então, a segunda alternativa para esse mais amadurecido, que tem consciência de que não é o outro, mas é algo em mim, observe, aquele primeiro comportamento, culpa o outro, age, adota uma atitude qualquer, vai produzir efeitos essa atitude, consequência, nada é sem efeito, e simplesmente vamos olhar para esse agora. Não. Aquilo que aconteceu, realmente eu tive um rompante, eu tive uma reação estarrecedora, eu me indignei, eu não contive as minhas emoções, as minhas atitudes foram exageradas, inadequadas, eu simplesmente volto, me redimo, ou se não há possibilidade, porque às vezes o outro não está receptivo a um pedido de desculpas ou reparação, eu mentalizo, né, me arrependo e tal, e vou buscar por que eu agi daquela forma. O que foi que tocou em mim? O que foi ativado em mim? Agora, deixa eu olhar um pouquinho mais abrangentemente. É frequente essa reação minha? Elas são frequentes? Elas se repetem ao longo de um tempo? A partir de quando eu passei a agir dessa forma, impetuosamente? A partir de quando o meu temperamento ficou exaltado? A partir de quando a minha intolerância a esse tipo de atitude para comigo começou a produzir esse comportamento em mim? O que eu sinto? Aonde sinto essa emoção? Que nome eu dou para essa emoção? Raiva, ódio, sentimento de vingança. Aí eu estou num processo de reflexão. E a veneranda, ela diz, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda qualificada. Ela diz exatamente dessa forma. Procure por ajuda qualificada. Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar em nós mesmos as causas psicológicas, as causas históricas, as feridas, né? As feridas emocionais que ainda estão, algumas não cicatrizadas, mas fechadas. Quando acontece alguma coisa, se a gente for pelas vias da metáfora, alguma coisa do lado de fora, quando chega cá dentro, ativou um complexo nos termos psicológicos, mas abriu uma ferida que eu já tinha em mim. O processo de expansão da consciência é exatamente isso. Entrar em contato com as minhas feridas. Entrar em contato com aquele que verdadeiramente eu sou. Entrar em contato com essas questões não resolvidas. Através das minhas reações, através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes. E é assim que a gente vai crescendo. Até a primeira metade da vida, a gente culpa, a gente projeta. Aquilo que é meu, eu projeto no outro. Eu encontro sempre um responsável. O ego, vamos dizer que ainda esteja em formação, ele não admite, né, nada como meu. Para o nosso ego, nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo, infalíveis, incapazes de cometer erros. Então eu vou acreditar nesse ego. Eu vou procurar culpado. Bom, se eu sou infalível, incapaz de cometer erros, o problema nunca é meu. A causa nunca está em mim. E está no outro. Aí eu projeto. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O processo evolutivo, ele acontece também por osmose. É lógico que nós precisamos arregaçar as mangas, a gente precisa ir para esse campo de provas que é a vida, né?
para viver essas experiências, analisá-las e crescer com elas, mas chega num momento da vida, é lógico que isso não é para todo mundo, né? Há aqueles que só na próxima reencarnação, às vezes a metanoia, aquele processo da metade da vida não acontece em algumas pessoas, acontece sutilmente de outras, acontece mais intensamente como crises existenciais em algumas pessoas. A gente sai daquela era de projetar, apontar o dedo e encontrar culpados, responsabilizar o outro. A gente sai dessa era no processo da metanoia, geralmente a partir da metade da vida, a segunda metade da vida, e a gente começa a desenvolver a autorresponsabilidade. Eu já não projeto mais. Eu já vou buscar em mim mesmo as razões para as minhas atitudes, para os meus comportamentos, para as minhas escolhas, para as minhas reações. E isso se dá mais efetivamente através do processo de expansão consciencial. Tá? Quando eu passo a adotar o propósito de me autoconhecer, desenvolver, alimentar e estimular em mim a autorresponsabilidade, e a autorresponsabilidade e o autoconhecimento fazem parte do autocuidado que eu tenho, redundância proposital, para comigo mesmo. O que eu tenho que ter para comigo mesmo. Porque nós fomos colocados aqui, embora que de corpos tenhamos irmãos, filhos dos mesmos pais, mas espiritualmente nós somos filhos de um único Criador. E somos independentes espiritualmente, autônomos. Autônomos. A gente passa uma fase da vida na anomia, totalmente dependente dos pais, mas depois vem uma heteronomia, a gente já tem um misto, né? Ainda depende dos pais, mas eu já posso fazer algumas coisas por mim mesmo. Mas quando a gente chega na idade jovem adulta, a gente já entende, ou precisa entender, que eu saí da anomia, saio da heteronomia e vou para a autonomia. O que é isso? Autonomia. Eu sou autônomo, responsável por mim mesmo, não só pelo cuidado de mim, como também responsável pelos efeitos e consequências daquilo que sair de mim, e não mais os outros. E isso acontece mais potencializadamente quando eu adoto o propósito de expandir a minha consciência. A expansão da consciência também, ela não é meramente teórica. Não adianta a gente ler. Entender que a gente está expandindo a consciência. Não. É lógico que a gente vai para as literaturas para buscar saber como, saber alguma coisa mais a respeito disso. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não importar as filosofias de autoconhecimento, de expansão consciencial, de transcendência, de culturas mais elevadas. Porque não passa pela simples importação. Nós precisamos considerar o nosso local, né? O nosso local. A gente precisa entender que nós somos ocidentais. O nível de ansiedade tolerada para os orientais é zero. Mas nós não podemos ousar imprimir em nós ocidentais esse nível zero de tolerância à ansiedade. Não, a gente não consegue. E se a gente insistir, a gente transtorna. A gente começa a construir um conjunto de diversas outras neuroses para além daquelas que nós já temos. Então, nós precisamos fazer, né, a tradução daquilo a respeito desse assunto. Porque, muito embora todos os seres humanos tenham características genéricas, mas nós temos outros conjuntos de características pessoais, individuais, culturais, sociais também. E esses aspectos precisam ser considerados. Porque na medida em que eu tento adotar um comportamento ou uma prática a partir de uma filosofia, de uma cultura,
que não aceita ansiedade, em mim, eu não vou conseguir. Ou eu vou invalidar aquela teoria, mas não consigo invalidar porque funciona neles, ou eu vou me considerar incapaz, impotente. E aí eu vou buscar terapia porque eu acho que tem alguma coisa em mim. Mas sempre tem alguma coisa em nós, né, que justifica um processo terapêutico. A melhor coisa do mundo, o melhor presente que pode se dar a gente mesmo é isso. E indiretamente aos outros, né? Que a gente se torna uma pessoa melhor e os outros se beneficiam desse nosso processo terapêutico. É lógico que eles não precisam se cotizar e pagar a nossa terapia. Não alcança isso. Mas nós precisamos ter cuidado para não importarmos pura e simplesmente, sem fazermos uma tradução, não é uma tradução da língua, mas uma tradução da proposta, considerando aquilo que eu consigo absorver, que eu consigo me apropriar, que eu consigo incorporar, né? Eu estou vendo que os comentários estão passando, eu não consigo ler as perguntas. Se tiver alguma interessante, contributiva, ou que justifique uma intervenção, as perguntas são bem-vindas. É só sinalizar, Márcia, para mim, e a gente tenta responder. Então, é um processo. A expansão consciencial, a expansão da consciência, ela significa um processo através do qual as minhas questões sombrias e inconscientes alcançam a luz da consciência. E é a partir daí que eu começo a trabalhar. Agora, a gente não vai alcançar tudo numa única vida. Joana de Ângeles, ela diz, quer saber qual é a sua cota parte para o seu aperfeiçoamento, para a expansão da sua consciência? Pega a sua personalidade e analisa. Esse conjunto construtor da personalidade vai reunir exatamente os pontos em que precisamos trabalhar nessa reencarnação. Mas é lógico que se mexermos com a gente mesmo através da análise dos nossos comportamentos, da nossa visão de mundo, da nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, se a gente for analisar cada um desses aspectos, vai encontrar, para além do construto da personalidade, muitos outros complexos e fatores e elementos que a gente, já que contactamos, vamos trabalhar isso para que a expansão da consciência se dê. Metaforicamente, se a consciência se expande, o inconsciente se contrai, né? O processo de expansão consciencial é exatamente trazer aquele eu sombrio, desconhecido, que eu não conheço, para o conhecimento, para a luz da consciência, né? É um processo que requer coragem. É um processo que requer coragem, porque deixar de culpar, achar um responsável é a melhor coisa do mundo. Aquela tônica de que nunca sou eu é muito confortável, é sedutora, né? O conhecimento não é sedutor, porque o conhecimento me mostra aquele que eu não quero ver. Pelo menos não agora. Então, é preciso coragem para estimular, para se aproveitar mais da oportunidade e das oportunidades de me conhecer e de me trabalhar e de me resolver e de me transformar numa pessoa cada vez melhor. E não é fácil. Não tem nada mágico e não tem nenhuma substância sintetizada que possa fazer isso por nós. Não tem. E na medida em que é lógico que os medicamentos são necessários em algumas situações, mas desnecessário em muitas outras, em outras tantas, que lamentavelmente a indústria farmacêutica ela acha meios de estimular a venda, o acesso, a prescrição. E muitas vezes a substância psicoativa dos medicamentos psicotrópicos, elas camuflam aquilo que precisa e que estava tentando emergir.
nos anestesiam, embaçam a nossa consciência. A gente não consegue enxergar. Ou a gente passa a ter um comportamento e apresentar um conjunto de atitudes sintetizadas, porquanto medicalizadas, para as coisas que nos acontecem. Então, e isso, relativamente, de alguma forma, embaça, né? Atrapalha. Mas, lógico, a medicação ela é necessária quando adequadamente prescrita e principalmente para estabilizar o sujeito, para que ele possa ter condições de dialogar com a psicoterapia e não fugir das suas próprias questões. Muitas vezes o indivíduo precisa mesmo, pelas vias medicamentosas, de uma estabilização, mas até o ponto em que o diálogo, a possibilidade do diálogo, ou se restabeleça, ou se estabeleça, ou permaneça. Porque essa conversa consigo mesmo, e muitas vezes com intermediação da psicologia, da psicoterapia, é ela quem cura. A psiquiatria sabe que os medicamentos não curam. A psiquiatria sabe admitir isso. Né? Elas estabilizam. Né? Elas resolvem alguns conjuntos de problemas, de dificultadores para o processo. A psiquiatria não admite isso, mas ela estaria estabilizando para facilitar, viabilizar o processo evolutivo. Né? Com esse propósito, a medicação, em muitos casos, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Então, é um processo, esse é um processo que nos ajuda a aumentar a percepção e o entendimento sobre nós mesmos, aumenta a percepção e o entendimento sobre os outros, aumenta também e qualifica, dá uma qualidade melhor para a nossa interpretação das coisas do mundo, nos dá maior consciência a respeito dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas crenças e dos nossos comportamentos, envolve experiências que alteram e aprofundam a maneira como percebemos a realidade. Na medida em que vou me conhecendo, na medida em que vou me trabalhando, a minha visão de mundo, a minha visão sobre o mundo vai se modificando, a minha visão sobre o outro também vai se modificando, eu vou me tornando uma pessoa mais compreensiva, porque se eu me compreendo, eu tendo a compreender o outro humano que convive comigo, ou que cruza o meu caminho, meu companheiro de viagem, meu contemporâneo nessa vida. E aí, eu compreendo as razões ou as possíveis razões pelas quais, ainda que uma compreensão generalizada daquele comportamento daquela pessoa que ativou um complexo em mim, né? Então, veja, se eu tenho aqui um conjunto de complexos que se precisam ser trabalhados e que, se mexidos, eles são ativados, o outro sujeito que convive comigo, que passa pelo meu caminho, também tem lá o seu conjunto de complexos que são ativados por alguma razão. Às vezes o sujeito se dirige a mim ou cruza o meu caminho num movimento a partir da ativação de um complexo nele no momento anterior. Então ele já vem para mim com um complexo ativado, né? Com um comportamento muitas vezes transtornados. E esse complexo que foi ativado numa circunstância anterior. Ah, eu sou vítima disso? Bom, nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso, né? Alguma reparação, alguma coisa, alguma oportunidade evolutiva, né? Já que eu posso contagiá-lo do mesmo jeito que ele me contagia, porque, né, tem aí o contágio psíquico, que a gente faz essa troca, né, de comunicação através desse mecanismo, mas eu passo a compreender mais o outro. Eu entendo que o outro tem suas razões para aquelas atitudes. Mas só pessoas sensíveis se propõem a isso, né? A compreender o outro.
Porque tem um tal de isso é seu, isso é meu, isso não é meu, isso é seu, essa construção é sua, e que interrompe os diálogos, que interrompe o crescimento, né? É como se bastasse, bom, isso é dele, isso não é meu, tá, mas será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso ceder minimamente os meus ouvidos para que essa pessoa, com a sua historicidade, com as suas razões, possa botar para fora? Porque quando a gente cede os ouvidos para alguém, a gente não está internalizando o que ele está trazendo e não é para nós que ele está dizendo. Quando a gente cede os ouvidos, o sujeito fala e ouve a própria fala. O cérebro recebe e reprocessa o que ele está falando. Mas se a gente não cede os ouvidos, ou ele fala para o mundo ou fala para as paredes. Como isso é pouco comum, porque as pessoas têm medo de enlouquecer e classificam isso como loucura, quando na verdade falar sozinho não é loucura, é saúde mental. Né? Não vamos falar para os vizinhos ouvirem, mas falar sozinho numa voz audível é ótimo. Por quê? Porque o cérebro recebe tudo que a gente está falando e reprocessa. Reprocessa tudo. Então, às vezes, ceder os ouvidos para o outro falar ajuda no processo evolutivo, na expansão da consciência do outro, porque na fala dele, ele vai perceber alguma coisa que ele não estava percebendo antes. O que é que aconteceu ali? Nós demos a ele a oportunidade de expandir a consciência, porque alguma coisa que ele não sabia passou a saber, porque alcançou a consciência naquele momento em que ele estava falando comigo. Né? É por isso que escutar é caridade. Escutar é contributivo no processo evolutivo. Escutar-se é caridade, é autocaridade. Né? Qual é a importância do processo de expansão da consciência? Ele melhora os níveis de autoconhecimento. Pelo processo de expansão da consciência, eu passo a compreender a mim mesmo. E esse é o primeiro passo para o crescimento pessoal. Eu não cresço. Ou eu não cresço sem uma participação ativa minha, sem passar pelo autoconhecimento. Né? Me permite um melhor gerenciamento das minhas emoções, reduz o meu estresse, reduz a minha ansiedade e melhora a minha saúde mental. Ajuda no aperfeiçoamento da tomada de decisões. Nós passamos a tomar decisões mais refletidamente, né? E essas decisões, elas passam a ser mais alinhadas com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos caráteres, com as nossas prioridades. Aumenta a capacidade de enfrentar adversidades e desafios, adaptando-se de forma mais eficiente a diversas situações. Se me conheço, sei como reajo ou como tendo a reagir, sei como penso, entendo o que farei, eu já estou mais preparado para lidar com as circunstâncias da vida. Né? Então, o autoconhecimento produz esse benefício, promove maior empatia e compreensão nas relações interpessoais, melhora a qualidade das nossas comunicações e melhora a qualidade das nossas interações sociais em todos os grupos sociais e microgrupos sociais aos quais pertencemos, promove maior empatia e compreensão nessas relações, cria uma conexão mais profunda com aspectos espirituais, filosóficos e existenciais. É muito natural que a partir de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, quando eu mergulho e assumo o processo de me conhecer, eu venha me deparar com crises existenciais, com questões profundas, né? Mas não é loucura, não são sinais de uma má saúde mental ou de um delírio. Não, crise existencial são inferências e reflexões sobre o processo da vida. E é isso que nos impulsiona a crescer.
Porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento, não tem jeito. Invariavelmente, nós vamos perceber que existe alguma coisa para além das redes sociais, da balada, do lazer, do fútil, né? Há alguma coisa. Não pode ser só isso. O processo de autoconhecimento nos leva a esse nível. O processo de autoconhecimento também nos faz nos tornarmos mais seletivos. Seletivos. A gente não vai brigar com ninguém, mas a gente vai reduzir a frequência do contato, porque, sabe, uma coisa é você estar num processo existencial e se deparar com futilidade. As pessoas, quando se propõem a se conhecer e vão se conhecendo, expandindo a consciência, não tem muita tolerância e paciência para o fútil. Passa a não lidar muito bem com isso, com os achismos, né? Aquelas coisas que percebidamente não faz sentido, com a hipocrisia, com a mentira. Não é que nós vamos nos tornar antipáticos, mas nós não vamos conseguir lidar muito bem com esses aspectos, né? E isso é um processo natural. E muitas vezes isso acontece dentro da própria família. Dentro da própria família. E são efeitos naturais, né? Encoraja o cultivo da espiritualidade com atividades meditativas, contemplativas, que contribuem com o crescimento interior e desenvolve em nós a ideia de que somos parte de um todo, né? De um todo bem maior, promovendo um sentimento de unidade e de responsabilidade coletiva. São propriedades da expansão do conhecimento. O autoconhecimento aprofundado, que envolve uma compreensão mais profunda de si mesmo, proporcionando o alcance das razões e causas dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, motivações e padrões comportamentais, desenvolve em cada um de nós maior sensibilidade e consciência sobre o mundo ao nosso redor, nos levando a uma percepção mais aguçada dos detalhes das experiências. Observe, isso é muito importante. Eu trouxe aqueles dois casos, aquelas duas escolhas. Eu acuso o outro e eu trago a autorresponsabilidade, eu trago a coisa para mim. Então, um processo de autoconhecimento, de expansão consciencial, me permitirá, me fará perceber mais detalhes daquelas experiências que eu estou vivendo. E se eu vejo mais detalhes, eu vejo aquela experiência como detalhes que enriquecem o meu aprendizado, aprimoram a minha transformação. E fora de um processo de autoconhecimento, se eu permaneço na fase de projeção, eu só vou ver detalhes acusativos, os detalhes que me levarão ao outro. E se eu vejo, enxergo e enfatizo os detalhes que me ratificam que devo acusar, responsabilizar, eu me distancio cada vez mais de mim mesmo, das causas que estão em mim. Elas permanecem adormecidas. Mas como não por muito tempo, elas podem ser ativadas como vulcões adormecidos, numa hora errada, com a pessoa errada, por um motivo errado e numa intensidade errada. Porque esses complexos existem em nós. E se a gente não os conhece, a gente não os manipula adequadamente. Se a gente não vai visitar esse conjunto sombrio, inconsciente, uma situação qualquer vai ativar isso e eu não terei controle. É por isso que em 6 segundos se muda um destino. Uma atitude pode tirar o sujeito da liberdade por anos. Em 6 segundos. 6 segundos. Uma vida se transforma. A vida toma um outro curso e muitas vezes indesejável. Né? Ou até mesmo pode interromper a vida em 6 segundos por um complexo que foi ativado que eu não conhecia. Eu não trabalhei, porque eu não busquei isso em mim. Né? Então, essa maior sensibilidade nos
nos faz perceber mais detalhes do que aqueles das circunstâncias, das experiências, né? Do que aqueles que não se propõem a isso. É uma capacitação para integrar as experiências positivas e negativas de maneira construtiva, aprendendo e crescendo com elas. Então, as experiências elas podem ser positivas, podem ser negativas, como as emoções são positivas e negativas, e o nosso propósito evolutivo e a expansão da consciência nos propicia isso, de integração dessas polaridades. Nós somos santos e pecadores. Há quem discorde, mas não tem fundamento para discordar. Nós somos santos e pecadores, somos sagrados e somos profanos. Nós somos saudáveis e somos doentes. Nós somos bons e somos maus. Somos hoje, aqui, qualquer um de nós que estiver respirando, temos essas polaridades e funcionamos a partir dessas polaridades e com elas. O propósito não é me santificar no processo de expansão consciencial, mas é de encontrar o caminho do meio, para que eu possa transitar equilibradamente em busca de um estado de equilíbrio a partir desses extremos, para que eu não fique preso no extremo do polo negativo, daquele meu polo negativo, dos eixos tantos da vida, porque todos os nossos eixos, trabalho, temperamento, emoção, sentimento, intelecto, pessoal, todo espiritual, tem os polos. Todos os eixos têm os polos. E na primitividade, eu estou mais próximo dos polos negativos. Na medida em que eu existo sucessivas vezes, eu vou, pelas experiências e a partir delas, me distanciando. Às vezes, lá na frente, no processo evolutivo, eu coloco um pezinho no polo positivo. Aí eu vou encontrar o outro polo. Aí eu volto, porque a minha índole ainda não é santa. E eu vou ficar transitando nesse eixo, entre o negativo e o positivo, até que naturalmente eu encontre o caminho do meio. A expansão consciencial nos ilumina esse caminho do meio. Porque não é factível. É utópico, muito embora a gente precise da utopia, como um parâmetro que me impulsione a algo melhor. Mas não que eu venha ter a obrigação de permanecer lá no polo extremo. Não. Mas vai me iluminar o caminho do meio, que é o nosso objetivo, que é a nossa missão. Nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que integram. É por isso que pensar simples, para alguns autores, é não pensar, e às vezes eu me tento até a concordar com eles, que a gente só enxerga aquilo que nos convém, essa positividade tóxica, que tudo pode, que você consegue tudo que você quer, e que é tudo... Não é humano isso. E a humanidade está no caminho do meio, nas possibilidades e nas impossibilidades, nas potências e nas impotências, no medo e na coragem, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos esses polos. Ser humano é reconhecer essa polarização. E a expansão consciencial me facilita isso. E até uma boa relação com esse aspecto humano em mim. Eu acho que era isso que eu consegui trazer sobre o escopo desse tema. Eu espero que tenha ficado alguma coisa que tenha justificado a permanência de cada um de vocês e que eu tenha conseguido honrar o convite que me foi feito, esperando que essas palavras se transformem em uma semente, que Jesus se incumba de irrigar, para que em cada um de nós, em nossos corações, ela venha a dar bons frutos. Fiquem com Deus. Robson, maravilhoso. Esse é um tópico que a gente pode
falar muito, ler muito e talvez com ele nos ajudar a nos transformar, a ter coragem, como você falou, né? Tem algumas perguntas, você teria algum tempo só para a gente conversar um pouquinho? Eu vou da mais recente à mais inicial. A mais recente, deixa eu mostrar, que é bem não é bem simples, é pequenininha, mas foi nos pedido, se você podia talvez explicar por que a ansiedade está tão presente na sociedade atual. Eu acho que você falou que na Ásia, por exemplo, não se vê tanta ansiedade. Podia falar talvez um pouquinho, porque cada vez mais, não é, Robson? Não só é como se houvesse uma omnipresença do estado ansioso no homem moderno, não importa a idade, inclusive, não importa o gênero, é algo que aflige a tantos de nós. Se eu pudesse resumir, eu diria competitividade, né? Sim. A sociedade ocidental ela é extremamente competitiva, né? O capital ele produz esse efeito danoso na competitividade e hoje a tecnologia também estimula meios e mecanismos que aguçam essa competitividade na medida em que as pessoas começam a se revelar ou se mostrar da forma que a sociedade gostaria que, na verdade, ele fosse, e muitas vezes não é. As pessoas expõem fragmentos, apenas fragmentos da sua vida, fragmentos positivos. Encontram em cada um de nós uma insegurança muito grande, porque eu olho para mim aos 37 anos, ainda não tenho uma renda suficiente, dependo dos meus pais, às vezes eu moro com eles, ainda não me casei, não tenho filhos, mas a minha amiga de infância, nos seus 27 anos, já foi mãe. E começo a me comparar. Então, tudo isso, e muitas vezes eu me cobro. É lógico que cada caso é um caso, eu estou falando aqui de aspectos genéricos, né? Mas essa ansiedade em cada um de nós, ela tem uma causa. Uma vez eu recebi uma pessoa e disse, me fale um pouco mais sobre a sua ansiedade. Aí me disseram, mas você estudou tanto e não sabe o que é ansiedade? Eu digo, eu estudei para saber que cada ansiedade é uma ansiedade. Se você não me disser como é a sua, eu não poderei lhe ajudar. Então, há um aspecto subjetivo em cada uma da ansiedade, mas, aparentemente, ela é motivada por comparação, né? Comparação com o ideal que eu deveria ter alcançado e que não alcancei, comparação com a vida que a outra pessoa tem e que eu gostaria de ter, mas que eu não tenho, comparação muitas vezes até em filhos, comparação com o filho idealizado pelo pai, que eu não correspondo à expectativa do meu pai, né? Isso produz uma ansiedade, uma neurose, leva o indivíduo até a um desgosto pessoal, uma baixa autoestima, né? E a um estado depressivo. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas... Consegue. Talvez eu possa falar de uma história, né, de alguém que nós conhecemos recentemente, Robson, assim, é uma bela história, mas que demonstra ansiedade. Então, deixa eu tentar falar em pouco tempo, mas uma família linda, linda, assim, fisicamente falando, emocionalmente falando, e com tudo que você falou, né? O cheque, a idade certa para ter isso, a idade certa para ter aquilo, e todos os objetivos foram conseguidos, inclusive um conforto, vamos assim dizer, econômico, etc. E a única coisa que não teve foi um filho, uma filha. E esse casal muito, muito querido adotou uma criança, creio, de menos de 10 anos de idade, talvez 9 anos por aí. E, interessantemente, né, essa criança fisicamente parece o filho deles, inclusive até cabelo, isso, aquilo, outro, bem interessante. Então, aquele carinho, e eles trocaram tudo para aceitar aquela criança que teve uma vida traumatizada, e a criança está bem, tem tudo, né?
tá fisicamente bem, emocionalmente bem, academicamente bem, mas a neurose que foi instalada naquela família foi: eu preciso do melhor escola, porque os primeiros 9 anos de vida foram aquém do que deveria em termos educacionais, então, para ter a melhor escola do mundo, tem que ter um aceleramento, então, eu preciso isso, e está muito caro, e o pai perdeu o emprego, e umas neuroses, ansiedades que para mim, particularmente, a gente quer, assim, chacoalhar aquela pessoa e dizer: que bênção dessa criança ter vocês como pai. Que bênção de vocês como pai e mãe de ter essa criança. E que tantas outras pessoas sofrem por tanto, tanto mais, e você está com tudo, mas ansioso por algo além do que já tem. E como é talvez uma falta não sei, de gratidão, né, Robson? Da gente parar e dizer, vamos estar no momento e agradecer a Deus por tudo que já temos, né? Na verdade, a ajuda aí seria ajudar essas pessoas a deslocar o foco do que não tiveram para aquilo que podem ainda ter, né? Ah, interessante. De Aham. forma compensatória. Não é tão simples. A gente sabe que a gente tem uma dívida de gratidão com o Criador, até mesmo pela oportunidade de estarmos aqui. É difícil a gente entender a gratidão para aquilo que me falta, para as minhas frustrações, para o que eu não tenho, para a minha doença, porque tudo isso faz parte de um crescimento, nos ajuda a nos edificar. Mas eu reconheço a dificuldade, né, das pessoas em alcançarem esse nível de agradecer o conjunto negativo. E o negativo é que mais nos estruturam e é que mais nos fazem crescer, né? Se a gente for olhar através o que eu tenho, o que eu já sou, não me impulsiona mais, né? Sim, interessante. Aham. Aquilo que eu não sou é que me movimenta, né? Aquilo que me dói é que me movimenta, entende? Aquilo que me paralisa é que pode me convidar a uma reflexão, uma inferência, e essa reflexão e inferência é crescimento. Não é interessante? Há muitos anos atrás, eu li um livrinho, não é tão grande, que, traduzido para o português, minha tradução, né, do título seria A Cultura da Queixa, né, da Reclamação. E falando dessa cultura que eu estou morando aqui nos Estados Unidos, sobre uma cultura que está exacerbadamente queixando ou reclamando do que não tem. Mas uma das coisas que traz nesse livro é que é uma cultura, por queixar, consegue fazer mais, né? Então, ter acesso a escolas públicas que dão o adequado, o acesso adequado à escola, etc, etc. Esse é só um dos exemplos, mas é interessante isso. O negativo é que nos proporciona a fazer mais, não positivo, não que já temos. Muito, muito bom. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui que nos fala o seguinte: as crises existenciais levam a não mais projetarmos nossos equívocos aos outros. Eu acho que você estava falando da metanoia, né? Qual a evidência de que estamos embarcando nesse processo de busca da autenticidade através da responsabilidade pelas nossas escolhas e nossos comportamentos? E se eu fosse traduzir a pergunta, eu diria talvez, Robson, que e você até falou, não é obrigatório que com a minha meia-idade eu tenha uma crise existencial. E se eu tiver uma crise existencial, que eu estou realmente nessa caminho, nesse trajeto para a minha autenticidade. Qual a evidência, talvez, de que estamos no lugar certo, no caminho certo? Olha, as evidências elas serão percebidas, nítidas, enxergadas por aquele que, na sua historicidade, tenha elementos, né, por experiências ou por conhecimentos explícitos, por leituras, né, que já venha com um propósito, que vai conseguir enxergar essas evidências, que alguma coisa é evidentemente um sinal
de que eu estou no processo de transformação. Agora, eu penso e preciso dizer que não precisamos ficar buscando isso, atentos a isso, se eu estou, se eu não estou. Quando a gente sair daqui, a gente precisa fazer muito bem feito aquilo que a gente tem que fazer. E aquilo que a gente tem que fazer, que precisamos fazer muito bem feito, é viver. É simplesmente viver. É simplesmente viver. Então, a vida, ela já nos proporciona tudo o que a gente precisa para que venhamos a evoluir. Já está aí fora, já está na vida. Agora, o que Isso. a gente pode fazer é nos tornarmos mais compreensivos, entendendo que essas coisas da vida estão me ensinando alguma coisa, estão me dizendo alguma coisa, e que se mexe em alguma coisa em mim, não é o outro, está em mim. E eu vou apenas num exercício continuado, porque também não é fácil, né? Direcionar ou redirecionar aquele olhar que eu destinava ao culpado do que senti, para uma busca em mim mesmo das razões pelas quais eu senti o que senti. E é um processo muito natural, muito natural. E subjetivo também, porque cada um passa pela metanoia do seu jeito, não necessariamente por uma crise existencial evidente. Uhum. Muitas vezes a gente passa por isso e a gente não reconhece. Quando a gente diz, poxa, eu não sei o que tem, eu tenho tudo, está tudo bem na minha vida, não tenho nenhum problema, mas eu estou numa angústia e geralmente faz um movimento circular no peito. Isso. Mas o que você tem? O que está sentindo? Até quando você estava bem? O que foi que causou isso? Não sei, é a resposta para todas as perguntas que a gente vem a fazer. Então veja, né, que a própria alma nos convoca para dentro. A dor da angústia é uma dor da alma. Né? Quando não tem nenhuma razão aparente, é a alma chamando, ó, pare, pause, silencie, introspecte, saia desse mundo, recolha-se, converse consigo mesmo, entende? Então, a angústia pode ser um sinal de que eu estou sendo convidado a fazer uma reanálise da minha visão de mundo, das coisas do mundo, né, dos meus propósitos, da minha missão. E essa emoção negativa, a tristeza, ela tem essa propriedade e é a propriedade da tristeza. É nos levar para dentro de nós, né? Quando a gente está muito fora, não tem jeito. Vem a tristeza e nos puxa para dentro. Mas não precisa ficar buscando isso. Basta, Uhum. entende? Reconhecer que vem quando é para vir, não é, Robson? Eu estava pensando, talvez, você falando isso, sobre o conceito do planejamento reencarnatório, né? Em que nós já planejamos, como você falou, com tudo que a gente precisar para esse momento, para essa encarnação. Então, está tudo aí. E eu sempre penso, Robson, como algo tão orquestrado, né? De que a gente escolhe essa é a minha vivência, essa é a minha experiência que eu quero, porque eu estou pronto, muitas vezes não conseguimos, mas eu preciso para ser desafiada para o meu próprio crescimento. Então, não precisa a gente estar usando a palavra que você usou talvez antes, mas a tua neurose de buscar o que não faz parte. É a parte do meu vizinho, a parte do meu amigo, do meu irmão, o que seja lá que for, mas na minha caminhada está algo mais restrito, que é o meu momento para a minha evolução. Muito bom. Eu acho que dá tempo para mais uma. Esse fala assim, eu acho que está faltando um N. É muito interessante saber que ter consciência não encerra o nosso processo evolutivo. Acho que você falou isso. A consciência expandida nos traz um convite ao trabalho interior. Como melhor entender e agradecer nossos momentos de angústias e ansiedades nesse nosso processo de autodescobrimento? Eu acho que você até já respondeu, né? Quando como é que a dor no peito, eu estou sentindo angústia, não sei porquê, mas é esse convite, talvez, Robson? Traz um ponto muito interessante essa pergunta, porque assim o trabalho começa quando adquirimos a consciência de. Né? Ali é que começa o esforço.
O processo de transformação daquilo que é habitual em mim, o processo de transformação daquilo que é repetido em mim, das minhas repetições comportamentais, da repetição do sentimento nas circunstâncias, isso que já é meu, não se transforma sem esforço. É por isso que eu também disse, é preciso coragem. E eu também disse que o conhecimento, ele É. não é sedutor, né? Porque Aham. me convoca a sair da zona de conforto. É mais confortável permanecer na ignorância. Ponto. Uhum. Fato, né? Porque Uhum. se permaneço na ignorância, continuo responsabilizando outras pessoas, me distanciando de mim mesmo e não entrando em contato com aquilo que eu preciso trabalhar. Porque quando nós adquirimos a consciência, é que começa todo um trabalho, né? De transformação através do contato com as causas, que muitas vezes solitariamente a gente não consegue encontrar lá na nossa história espiritual ou na nossa infância as causas daquele transtorno ou daquele desconforto, daquele sofrimento, daquelas atitudes ou daquele comportamento agressivo, Uhum. seja lá o que for. Mas é o momento inicial, né? E é o momento que nos tira do sofá, né? Que nos foca para as mangas, para todos. E eu costumo até dizer, Márcia, que a gente não pode prometer, não vou mais fazer isso com você. Me desculpe, eu não vou fazer essa maldade com. A gente não pode prometer isso. É hipocrisia, é demagogia isso. Se a gente pode prometer alguma coisa, é prometo que vou me trabalhar para um dia, não sei quando, não sei em que reencarnação, nunca mais fazer o que eu fiz. É a única promessa que a gente pode fazer. Então vamos lá, né, gente? A gente tem mais uma pergunta, mas eu acho que já está no tempo. Fica esse convite de nos trabalharmos, né? Todas as vezes que ofendemos alguém, eu acho que tem essa noção do não de culpa, né? De eu ofendi, então eu sou culpado, mas do momento em que talvez houve um equívoco ou houve uma lesão, de qualquer forma, no sentimento do outro, que a gente possa, nas nossas promessas, esse convite é para a gente olhar para nós mesmos e tentar nos trabalhar para, no momento certo, no futuro certo, inclusive, talvez em outras encarnações, a gente possa nem precisar prometer, porque já não existe em nós essa capacidade. Mas é isso. Gostaria de aproveitar esse momento, Robson, que a gente está chegando ao final dessa nossa conversa tão maravilhosa, tão importante, que talvez você pudesse dar umas palavras finais, uma oração, uma meditação. Fechemos os olhos. E ao fecharmos os olhos, a gente diminui os impactos e nos facilita uma conexão com a nossa alma, com o nosso interior, imaginando Jesus diante de nós, com sua mão misericordiosamente estendida em nossa direção e derramando por emanar dessa mão sobre todos nós uma luz que nos aquece, que nos revigora, que nos reanima, mas que ilumina nossa alma, para que nós deveríamos manter um olhar constante, amoroso, complacente, e que possamos ouvir sempre a nossa alma no que ela nos aponta, no que ela nos acusa, nas direções para as quais ela nos remete, o que ela nos está querendo dizer. Protege-nos, Senhor Jesus. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa bênção, mas ilumina sempre os nossos caminhos, para que saibamos os quais trilharmos para chegarmos a Ti. Que assim seja. Assim seja.
Gostaria de dizer muito obrigada a todos, a ti, Robson, e para todos que estão aqui conosco, e que fica o convite para próxima semana temos mais outra discussão. Até logo, todo mundo. Obrigado, Márcia, pelo convite.